Hoje eu trabalho mais precisamente com a área de comunicação. Então, com a pandemia, só dando uma virada rápida, com a pandemia a gente teve que ficar em casa, todo mundo, aquela coisa, e eu comecei a ver que nas redes sociais havia uma dor muito forte que é, as pessoas até querem trabalhar, até querem entregar a sua mensagem, mas tem vergonha de aparecer. Tem vergonha de gravar um vídeo, tem medo de falar em público, que é um dos maiores medos da humanidade, inclusive. E eu sempre tive essa habilidade, até por conta dos treinamentos que eu sempre apliquei. Então, eu trouxe tudo que eu levei para o mundo da dança, na área de comunicação, eu trouxe aqui para o mundo corporativo, aqui para as pessoas que querem gravar seus vídeos, passar sua mensagem, mas não é só gravar o vídeo e passar a mensagem. É dar um show de comunicação, exatamente. Top demais. Fala, galera! Bora para mais um AP7 Podcast. Hoje do meu lado aqui a Paula Mello. Oi, gente! Hoje eu tô aqui animada para esse podcast. Galera, seguinte, ó, o convidado de hoje, se você conhece, eu ainda não sei, mas eu tenho total certeza que você já fez uma dancinha desse cara. A gente tá hoje aqui, ó, com o mestre Zig. E aí as pessoas, AP7 Podcast, estamos na área, hein? Seja bem-vindo, mestre. Muito obrigado pelo convite. Vamos ferver tudo aí. Pô, valeu, que top. Paulo, valeu, Aleph. Galera, antes da gente começar, ó, vamos deixar aquele like, deixa o like, inscreve no canal pra gente poder estar entregando isso aqui pra mais pessoas e tá chegando essa mensagem pra quem precisa ouvir. Você não me conhece ainda, pra gente começar, conta pra gente aí, mestre, o que o mestre faz hoje? O que o mestre Zig tá fazendo hoje aí? Bom, hoje eu trabalho mais precisamente com a área de comunicação. Então, com a pandemia, só dando uma virada rápida, com a pandemia a gente teve que ficar em casa, todo mundo, aquela coisa, e eu comecei a ver que nas redes sociais havia uma dor muito forte que é, as pessoas até querem trabalhar, até querem entregar a sua mensagem, mas tem vergonha de aparecer. Tem vergonha de gravar um vídeo, tem medo de falar em público, que é um dos maiores medos da humanidade, inclusive. E eu sempre tive essa habilidade, até por conta dos treinamentos que eu sempre apliquei. Então, eu trouxe tudo que eu levei para o mundo da dança, na área de comunicação, eu trouxe aqui para o mundo corporativo, aqui para as pessoas que querem gravar seus vídeos, passar sua mensagem, mas não é só gravar o vídeo e passar a mensagem. É dar um show de comunicação, exatamente. Top demais. Mas conta pra gente, mestre Zig, um pouquinho da sua história, de onde você veio. Bom, temos tempo? Temos. Tem aquelas 5 horinhas. Tem tempo. Porque pelo que eu sei aí na rede social não foi sempre só comunicação, não que o mestre Zig tava aparecendo aí, não. Como é que foi isso aí? Exatamente. Bem antes da rede social, lá estava aquele menino que estudou no colégio militar, estudei no colégio da Polícia Militar por 10 anos, e uma coisa eu tinha certeza na minha vida, assim, ó. Chega de militarismo. 10 anos no colégio militar. Só que o menino, quando completa 18 anos, tem que se alistar, aquela coisa, recebe aquele chamado, venha servir ao seu país, muitas aventuras, mas eu não queria. Eu tinha certeza que não. Chega de militarismo, 10 anos de colégio militar. E aí, uma história engraçada, eu fui me alistar, eu sou de Salvador, e eu fui me alistar numa cidade metropolitana, porque lá não tem quartel. Então, eu tinha passado minha infância lá, me alistei lá, porque você chega lá, era só, como se chama, né? Jurar a bandeira. Vai na prefeitura. Só que no dia que eu fui me apresentar na prefeitura, chego lá, tinha um pessoal dizendo assim, olha, hoje não vai ser aqui, vai ser no Jockey. Aí eu, por que no Jockey? Porque lá tem mais espaço. Aí eu, tá. Fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma viatura do Exército, e aí ninguém entendeu nada, e aí o comandante estava lá no dia e falou assim, olha, estamos aqui por vocês, jovens, vocês que não têm oportunidade de servir o Exército. O cara viajou pro metrópole, lá para outra cidade, para não rolar. E ele, vim aqui dessa oportunidade para vocês. Premiado. Entrei no Exército lá, acabei ficando um tempo no Exército, acabei ficando um bom tempo, inclusive, quase 6 anos. E aí passei por algumas graduações, fui soldado, fui cabo, fui sargento do Exército, participei de muitas missões, inclusive, além de fazer muita faxina, porque é o que sobra pra gente também. Não tem o que fazer, o quartel grande, bota esse menino fazer faxina. E eu gosto de contar essa história, Aleph e Paulinha também, porque eu tenho o Exército como a minha primeira escola de comunicação. Por quê? Imagina você chegar para um menino de 18 anos e falar a ele, ó, você entrou aqui, né, para poder se pendurar nas coisas, pegar... Não, você vai fazer faxina. O que vai fazer aqui é limpar o quartel, pintar, deixar o quartel aqui. Então, a gente tinha que aprender a criar propósito e transformar aquela faxina em uma missão.
Era uma missão de verdade. Então, a gente aprendeu a se comunicar, a lidar com os meninos com 18 anos, depois que eu me tornei sargento, né? E eu me tornei sargento com 19 anos, então eu era tão menino quanto eles. Mas a gente tinha que saber se comportar e tudo mais, e saber comunicar de uma forma que aquelas pessoas comprassem aquela ideia. Olha, vamos lá, vamos fazer aquela faxina, ou vamos fazer isso, ou vamos limpar aquele armamento. Então, a primeira escola de comunicação foi o Exército. Daí, entrei na dança. Daqui a pouco eu conto a segunda parte. É isso que eu ia perguntar, como que entrou na dança? Eu ia perguntar isso, mas pode continuar. Bom, já pode emendar, né? Já. Então, eu gostava de dançar já estava no Exército, já gostava de dançar, mas estava no Exército. Até que Como eu não me um lembro bom muito baiano, bem. né? Como um bom baiano. E aí eu não me lembro muito bem, mas surgiu um convite para fazer um teste para uma banda. Acho que uns amigos que sabiam que eu dançava. Aí eu pensei, pô, mas eu estou no Exército, fazer o teste para... Estou sem fazer nada, vou lá. E aí eu passei no teste para essa banda. E aí eu comecei já a ser... Eu já era militar e também trabalhava na banda. Então, resultado... No Exército eu sofria aquela brincadeira, aquele preconceito porque dançava, e na banda tinha aquela piada porque eu era militar, então eu sofria de lá e de cá. No Exército você continuou ainda? Continuei no Exército. Continuou com esse hobby ainda. Né? Isso. Já era bem claro que você curtia dançar. Eu estava no Exército e fazia parte dessa banda. Inclusive, minha primeira viagem de avião, não vou esquecer jamais. Minha primeira viagem de avião, eu botei até terno para viajar. Botei até um terno. O pessoal da banda me olhando assim, eu chegando, fazendo assim, ó. E eu de terno chegando para viajar de avião. A primeira viagem de avião, Sim. Quem me deu a oportunidade foi essa banda de pagode, inclusive, lá de Salvador. E aí viajei, comecei a trabalhar muito com a dança. E aí saí do Exército, a banda também deu aquela tal, depois que eu passei o tempo. E aí eu fui entrar em um grupo de dança. Fui convidado, as pessoas já sabiam que eu dançava. Meu irmão já estava fazendo parte desse grupo de dança. Aí eu fui lá também, fiz o teste, passei nesse grupo de dança e comecei a trabalhar. E aí minha chave virou. Porque enquanto eu trabalhava com banda, eu trabalhava com show, fazendo show, em cima do palco, viajando. E no grupo de dança, que ele ensaiava em uma escola de dança, aquilo abriu minha mente, porque eu vi o que era uma aula de dança. Eu nunca tinha feito uma aula de dança. Eu era aquele dançarino do instinto. De natureza. Nasce de já... fábrica, configuração de fábrica já. Exatamente. Devo ter puxado de meu pai, que também gostava muito de dançar. E aí, resultado, eu vi o que era uma escola de dança. Cara, aquilo mudou minha história. Mudou minha história, porque na escola de dança é tudo diferente. Não é pelo show. O professor não está pelo show. O professor está para fazer a outra pessoa dançar, para fazer a outra pessoa ter uma boa experiência naquele dia ali. E aí eu ficava... Resultado, a gente, para poder participar do grupo de dança, tinha que fazer ao menos uma aula de dança. Eu fazia 5. Eu fazia umas 5, porque eu queria estar ali vendo como é que funcionava, o que é que o professor fazia, como é que ele falava, como é que ele terminava uma aula. Aí eu via que tinha um professor que ficava na porta recebendo os alunos, depois dava tchau, e aí ele sabia o nome de todo mundo, cara. Eu ficava, caramba, como é que grava o nome de 50 alunos, cara? Então ele tinha toda uma estratégia, e aquilo foi me encantando, e aí eu decidi que eu queria ser professor de dança. Nossa, top demais. Que massa. Pra gente já pular, eu tô mega curioso. Me conta como é que foi essa história do Fit Dance aí. Parece que você foi um dos criadores também do Fit Dance. Fit Dance hoje que é bem conhecido por todo mundo aí na internet. Acho que eu duvido alguém que nunca fez uma dancinha do Fit Dance aí. Muito massa. A Fit Dance, a gente costuma dizer assim, ó, quem não conhece a Fit Dance, chega pro cara assim, você conhece a Fit Dance? Não, nunca ouvi falar. Eu pergunto, você tem filho? Irmão? Irmã? Porque se tiver um adolescente na família, esse aí com certeza conhece. Então, a Fit Dance foi o seguinte... Como é que nasceu isso? Eu estava já trabalhando com dança há um bom tempo e a Fit Dance surgiu no ano de 2014. A história da Fit Dance é muito legal. Os donos são 2 irmãos e eles fizeram parceria com também um pessoal de grupo de dança também, que é um grupo de dança antigo que tem em Salvador, chamado Trupe Dance. Esses 2 irmãos, um deles se chama Fábio Duarte, ele foi dançarino por muito tempo, participou inclusive desse grupo, Trupe Dance, mas com o tempo ele cansou um pouco da dança e foi trabalhar com outras coisas. Ele tem uma agência de publicidade muito conhecida, inclusive, em Salvador. Um abraço aí para a galera da Califórnia, o nome. Califórnia atendia muitos clientes grandes. E aí, a Califórnia fez um projeto que se chamava YouTube Carnaval. Ou seja, o carnaval passava naquele canal do YouTube e mostrava o que é que acontece no Carnaval de Salvador. Então, mostrava as bandas, os shows, até que eles um dia tiveram a ideia. O que mais tem no Carnaval de Salvador que a gente pode mostrar para as pessoas? Aí falou, vamos mostrar a dança. Então, eles criaram uma equipe para gravar as coreografias. E aí, o que aconteceu? Acabou o carnaval daquele ano, o Google, ele tinha contato com o Google e tudo mais, o pessoal do Google ligou para ele, porque o YouTube, né, aquela parceria. Sim. E aí falou, cara, você viu o que aconteceu aí? Olha, você gravou um vídeo de um artista passando no Carnaval de Salvador, com toda aquela pompa, e você gravou uma coreografia daquela mesma artista. Você viu o que aconteceu? Ele, não vi. Entra aí no YouTube aí. Quando ele entrou, o artista estava lá, sei lá, com 60 mil views e a equipe de dança tinha 6 milhões de views. Caraca. E ele aí, caramba. E aí,
Isso que você falou foi o que ele falou, caraca! E eu tiro o chapéu para ele, até hoje, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo, Fábio, você, como diz lá em Salvador, brocou na ideia, porque o que aconteceu? O que chamou a atenção e deu esse boom todo foi o grupo de dança executando a coreografia. Então ele poderia ter tido a ideia de criar um grupo de dança na internet. Só que aí a ideia dele foi além. Ao invés de criar um grupo de dança, vamos criar um programa de aula. É aí que eu entro. Quando ele pensou em criar um programa de aula, ele pensou, quem são os professores de Salvador, reconhecidos e tudo mais. Ele aí convidou a mim, convidou meu irmão também, só que meu irmão foi morar em Portugal. E aí ele disse, cara, é o seguinte, ele vai criar um programa de aula e ao invés de ter um grupo de dança famoso de internet, vamos criar um programa de aula, levar essas aulas para todo o Brasil, para fora do Brasil, inclusive. Eu me lembro que, assim, a gente tinha uma ideia muito bacana, mas nunca pensou que ia ser o que é hoje a Fit Dance, assim, fora do país e tudo mais, instrutores credenciados. E aí, em 2014, teve a ideia de criar o programa de aula, e aí que eu entro, que eu sou um dos criadores do primeiro programa de aula, não da empresa, mas do nosso primeiro programa de aula, que é o mais conhecido, se chama Fit Dance Classic. É esse que tem em todas as academias, quem está ouvindo, assistindo aí, certamente já viu ou já fez aula, que é do nosso principal programa de aula, se chama Fit Dance Classic. Assim nasceu em 2014 o Fit Dance. Cara, esse movimento aí, ele quebrou diversos paradigmas, né? Porque você que trabalha com dança, a dança em si, ela tem um preconceito bem grande, principalmente pro sexo masculino, né? Hoje no país, homens querem dançar, mas fica ali meio com vergonha, não tá afim de dançar, mas a Fit Dance parece que soltou a maior galera, né? Todo mundo... E dança é cultura, né? É arte, isso que as pessoas não entendem, porque não escolhe sexo, gênero, é cultura, é Sim. arte, então... Mas eu creio que sofre muito preconceito ainda. Sim, sim. E aí a palavra que você utilizou, paradigma. O que aconteceu? Quando as pessoas começaram a ver o que a Fit Dance estava fazendo pelo mercado, muitos profissionais que tinham desistido da dança, justamente porque dança não dá dinheiro, preconceito, voltaram. Então, hoje, para quem já fez uma aula Fit Dance, é possível que o seu professor de Fit Dance, por exemplo, não seja um educador físico, que era geralmente o que era, né? Um educador físico. Hoje, nós temos todo tipo de profissão sendo instrutor Fit Dance. Por quê? Porque não precisa ser educador físico para fazer o curso. O que você precisa é fazer o curso, ser aprovado no curso e seguir as diretrizes do programa de aula. Então, hoje tem instrutor Fit Dance que é psicólogo, que é nutricionista, sei lá, vendedor, médico. Nós temos, já dá para criar um hospital só de instrutor Fit Dance, sem brincadeira. Que legal. Vários médicos que foram lá, fizeram o curso e se tornaram instrutores Fit Dance. O que é a dança para você? O que ela representa para você? A dança, é por isso que eu trouxe a dança para o meu modelo de comunicação, né? A dança é uma forma de expressão, uma forma de se comunicar e mais, é uma forma de gerar experiência, viver e gerar experiência. Então, por que a Fit Dance é o sucesso que é? Porque não é forçado ninguém a acertar nenhum passo. Nenhum passo. Você pode fazer uma aula de Fit Dance hoje, você pode não acertar nenhum passo, mas você vai se divertir. Você vai sair dali com aquele sentimento, que é o que a gente ensina ao nosso instrutor Fit Dance. Então, a dança é comunicação, é forma de expressão e mais, é forma de você viver ali uma boa experiência, viver, sobretudo, hoje, tanta gente com problema de ansiedade, depressão e tantos outros problemas. Então, você vai numa aula de dança e não tem a obrigatoriedade de acertar o passo. Se você for na aula de Fit Dance com um professor credenciado, vai se divertir, vai curtir, vai viver ali o melhor momento do dia. O acolhimento também, ele é total, né? Porque você não vê um ritmo específico, né, no Fit Dance em si. Você vê que vocês têm coreografia de todos os ritmos em si. Então, todo mundo consegue estar fazendo uso aí das coreografias, consegue tá aproveitando um pouco mais. E a gente criou uma coisa que é o seguinte. Hoje, você... que é o grande segredo, a grande sacada da Fit Dance. A gente criou uma comunidade. E a comunidade é a seguinte, a gente criou o nosso instrutor Fit Dance, a gente desenvolveu uma técnica, estrutura e um método que ele consegue aplicar a aula em qualquer lugar do Brasil. E outro detalhe importante é você dançar a mesma coreografia onde você estiver. Então, se a música é aquela, tal música, Batom de Cereja, por exemplo aqui, você vai dançar essa música se você estiver em Salvador, João Pessoa, São Paulo, a coreografia é a mesma. E isso faz as pessoas se unirem, ponto 1. E o ponto 2, importante disso aqui, é não importa o ritmo, não importa o lugar. O que importa é que o instrutor ele vai ter a inteligência de montar sempre o melhor plano de aula para atender aquele local. E pode ser o mesmo local, por exemplo, estamos aqui na série da P7, só que estamos aqui pela manhã. A gente de manhã tem uma vibe, à noite tem outra vibe. O professor Fit Dance, o instrutor, ele saca isso. E ele monta um plano de aula de manhã, então,
O plano de aula é esse. É à noite? Legal. O plano de aula vai ser outro. Então, sempre qual o foco, no final das contas? Gerar a melhor experiência, o melhor atendimento. Isso que você falou aí sobre acolhimento, exatamente isso. Massa demais. No início, acho que vocês não esperavam que ia ser esse estouro que foi, né? Como é que vocês entenderam que uma aula de dança que começou lá em Salvador, você estava atingindo o país inteiro, assim? A proporção que tomou, né? Como é que foi isso? Porque Cara, acredito que de imediato vocês não tinham... o objetivo acho que até existia, mas eles não tinham noção do que podia acontecer. Não tinha, assim... mais uma vez, tirando o chapéu para Fábio Duarte, para o irmão dele, ele já tinha uma ideia, por exemplo, quando a gente surgiu com a Fit Dance, muita gente pensou, a Fit Dance agora vai resgatar o axé da Bahia. Não era a intenção resgatar o axé da Bahia, era justamente falar com todas as línguas e todos os ritmos. Então, isso foi uma sacada. Agora, a gente não pensou, não acreditou, mas não tinha noção do que realmente ia acontecer. Foi uma coisa incrível, assim, a aceitação nas academias. A gente chegou em outros países, e não só com a coreografia que está no canal, chegamos oficialmente, ou seja, a gente viajou para outros países para credenciar instrutores em outros países. Se não fosse a pandemia, por exemplo, a gente tem um estúdio aqui em São Paulo, em Moema, e tem o de Salvador que está em reforma. Se não fosse a pandemia, a gente estaria com um estúdio igualzinho a esse no México. Já estava tudo certo, estava tudo lá, casa alugada, tudo certo para fazer. Então, a gente conseguiu crescer realmente e a grande sacada, e a gente não cansa de dizer isso, foi focar no atendimento, na experiência do cliente e na criação da comunidade. Então, quando a gente botou todo mundo para dançar a mesma coreografia e diversos ritmos diferentes, para não ter... O cara diz assim, eu sou do Sul, não gosto de pagode baiano. Ok, então vamos botar as músicas que tem aqui no Sul. Eu sou de Goiás, aqui é mais sertanejo. Ok, o canal está lotado de música sertaneja. Sim. Então, o grande lance é exatamente isso, é atender a todo mundo. E legal que você falou aí do axé baiano e a diferença do axé pro pagodão. Pagode. Explica aí pra gente, porque muita gente não sabe, né? Na verdade, assim, todo mundo que vê... Todo mundo, né? Pelo menos boa parte do Brasil pensa assim, a música saiu da Bahia, é axé. Então, lá pra gente tem essa diferença. Então, o Axé Music é a música que Ivete Sangalo faz, Claudinha Leite, a banda Chiclete com Banana. Essas bandas fazem a música, o Axé Music. Agora, artistas como Léo Santana, Harmonia do Samba, várias outras bandas assim, elas fazem o pagodão. Então, a gente curte os dois, o axé e o pagodão, mas a gente diferencia. Já quem é de fora acha assim, veio da Bahia, tudo axé, tudo axé. Mistura aí que é tudo axé. Exatamente. E conta pra gente de onde que veio esse nome Mestre Zig, porque eu sei que não é o seu nome. Não é o meu nome. Meu nome é um desafio. Desafio você que tá aí agora ouvindo esse podcast. Escreva meu nome aí. Meu nome é Elmiton. Comenta aí, hein? Quero ver se comentar uma certinho. Chance. Elmiton com H. Tenta aí, depois você me fala. Se você conseguiu. Duvido que tenha conseguido. Bom... O meu nome é o seguinte, como eu disse, eu trabalhava com meu irmão. Quando eu entrei no grupo de dança, lá atrás, assim que eu saí do exército, meu irmão já estava nesse grupo de dança. Então, você imagina, 2 neguinhos da Bahia, chegando nos lugares, a gente tinha todos os apelidos que você imaginar. A gente chegava, Tico e Teco chegaram ali. E a gente não é gêmeo, mas olha, Tico e Teco, Plique-Ploque, Ketchup, a gente ouviu de tudo. E Jacaré, não chegou a rolar Jacaré do Tchan? Jacaré do Tchan tinha muito, mas como a gente andava junto, então a galera queria botar apelido dos dois. Até que alguém falou zigue-zague. Aí eu sentei um dia com meu irmão e falei assim, cara, vamos assumir um apelido logo, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ser chamado de tudo quanto é nome, menos o meu. Ele, qual vai ser de zigue-zague? Vamos assumir, mas zigue-zague é legal. E ele, e quem vai ser Zig, quem vai ser Zag? Eu digo, bom, eu sou mais velho, Zig vem na frente. Foi assim que a gente definiu Zig-Zag. De onde vem o mestre Zig? Aí vem de todo um histórico de trabalhando com aula de dança, trabalhando, e a gente é professor de dança, né? Só que quando vai passando o tempo, a idade vai chegando também, e o tempo de atuação, as pessoas já vão chamar de professor, já chamam de mestre. Mestre. E lá em Salvador a gente tinha muito isso essa reverência, né? Sim. Um com o outro professor. O mestre, aquela coisa. Tá bom. E aí eu tava com o meu Instagram na época, meu Instagram já teve vários nomes, né? E aí teve um tempo que eu queria mudar o nome do meu Instagram. Eu digo, pô, cara, eu preciso mudar o nome do meu Instagram, tá ruim, tinha número, aquelas underline. Eu preciso mudar aquela coisa e tal. E aí eu fui para um evento em Brasília. Cheguei em Brasília, um amigo meu que era treinador fit dance também, disse, olha, eu mandei fazer esse boné pra você aqui e tal, tava escrito coach fit dance e tal, e do lado tava escrito mestre Zig. Eu digo, sacada, a galera já me chama assim mesmo, tal, aí eu assumi o mestre. E aqui vale um adendo, quando eu já me chamavam assim, né, professores lá, mais os antigos, chamam assim. Mas quando eu assumi o papel de ser, olha, mestre Zig, isso me trouxe uma responsabilidade. Porque as pessoas passam a chamar desse jeito e tal. Isso me trouxe uma responsabilidade. Então,
o adendo que eu trago aqui é, a partir do momento que a galera começou a me chamar de mestre e eu assumi, foi a época que eu mais estudei, cara. Eu comecei a estudar sobre como é que eu ia fazer melhor o meu treinamento, como é que eu ia criar dinâmicas de atendimento, de experiência, porque agora eu estava assumindo, eu estava botando a capa de Mestre Zig. Isso é importante. Outro detalhe que eu achei muito brabo foi que assim, vocês criaram esse movimento aí das coreografias e em seguida abriu portas para muita gente, né? Porque veio vários canais também, nasceram outros canais, outros grupos de dança também, que alguns vão ver como uma cópia, mas a gente só copia o que é coisa boa, né? A gente só copia a coisa que faz sentido. Então, assim, abriu porta para muita gente também, né? Além de impactar quem está assistindo, também virou uma fonte de renda, virou um trabalho para outras pessoas aí, através de algo que vocês puxaram lá atrás. Muito legal. Assim, um movimento bacana que aconteceu foi muitos alunos começaram a querer se tornar instrutores. Então, alunos, a pessoa era aluno de fit dance e aí queria ser instrutor de fit dance. Ponto 1. E sim, outros canais surgiram, outros programas de aula surgiram, alguns já não existem mais, mas para a gente é bom. Quanto mais surge, para a gente é bom, porque isso fortalece cada vez mais esse movimento. E o movimento que a Fit Dance hoje é o sucesso que é, porque a Fit Dance é uma plataforma de educação. Enquanto muitas pessoas veem apenas a dança, a coreografia e tal, é uma plataforma de educação. A gente treina semanalmente, tanto presencialmente como online, o nosso instrutor. Porque, imagine, quando a Fit Dance surgiu, eu já tinha 15 anos dando aula. Será que um curso de um dia, eu vou ensinar tudo que eu sei para uma pessoa se tornar instrutor Fit Dance em um curso de um dia? Não vai. Não. Então, a gente entendeu isso e a gente criou nossa plataforma de treinamento. Então, desde 2014 que a gente trabalha no online, por exemplo, treinando e capacitando nossos instrutores. Porque ele faz um credenciamento durante um dia e depois ele vai ter toda a capacitação para poder se tornar um bom instrutor Fit Dance. Pode falar. Agora, de aluno para mestre, assim, aquela pessoa que fala, eu sou travadão, eu não sei dançar, eu não consigo dançar. Se o cara quiser, pelo menos um passinho, ele acerta na aula. Como é que é? Cara, assim, o que a gente diz é o seguinte, e aqui vem uma outra sacada Fit Dance incrível. Tem vocês dois numa academia, por exemplo. Sim. Ali. Eu vou convidar vocês dois para a mesma aula. Mesma aula. Só que o instrutor Fit Dance, ele tem a inteligência de convidar você de uma forma e convidar ela de outra forma. A partir de qual é a sua dor, digamos assim. Ó. Não, eu não sei nada, sou travadão. Eu consigo criar um texto para trazer você para a sala. Você, não, eu tenho vergonha. Veja, você não sabe nada e ela tem vergonha. O convite não é o mesmo. O convite não é o mesmo. Olha aí a copy. Caraca. Já pega esse funil aí de vendas. O convite é para o mesmo lugar, mas o convite não é o mesmo. Então, a gente cria toda essa inteligência de fazer isso. E o grande lance não é pela coreografia. Não é pela coreografia. Você vai entrar na aula pela experiência que você vai viver lá. E se a pessoa der aquela oportunidade, eu vou tentar cair na mão de um grande instrutor Fit Dance, ele vira a linha de frente, sem acertar um passo. Inclusive, existe um personagem. Nós criamos um personagem para aula de dança, que é aquele personagem que assim, você fala assim, ó, para quem tá só ouvindo aí, ó, corre pro lado direito, a pessoa corre pro lado esquerdo. Já viu esse cara? Esse cara, essa personagem, a gente botou o nome dela de Conceição. Então, toda a turma tem uma Conceição. Aquela turma que você tá dançando, ela tá assim, ó. Sou eu. Me encontrei. Exatamente. Então, até isso a gente tem. Curti a Conceição, hein? Muito massa. Nós vamos ter que depois fazer uma dancinha aí pra ver se o Aleph é a Conceição. Vocês vão ver. A gente vai validar que eu sou esse personagem aí. É isso aí. Agora, o que acontece com a Conceição? O instrutor, ele dá atenção a ela, uma atenção diferenciada. E a Conceição é aquela aluna que, às vezes, tem uma aula que é paga. Em algum parque, em algum lugar. É aquela aluna que, às vezes, ela não pode ir na aula, mas ela compra. É aquela que chega primeiro na sala. É aquela que ela é responsável por arrastar as pessoas lá fora. Gente, está tendo aula de dança, velho. Ela faz a propaganda do professor porque a gente consegue fazer um envolvimento nessa área de atendimento, experiência do cliente, que é incrível, cara. Isso é incrível. Aproveitando que você falou de experiência do cliente, fala um pouquinho sobre isso em relação a negócios. Porque eu já participei de um projeto com o Mestre Zig, que ele foi meu mentor nessa parte de comunicação. Eu acho que isso tem muito a ver com negócios, com pessoas que têm empresa, pessoas que estão começando, e que isso interfere muito. A experiência, que nem você falou, de tratar o cliente ali de acordo com o que ele chega, você já saber a dor que você vai tratar. E isso acho que dá para a pessoa usar em qualquer tipo de negócio. Então, conta um pouquinho como que você faz esse trabalho, que você faz essa mentoria com outras pessoas. Bom, o principal erro das pessoas quando elas vão se dirigir ao cliente é achar que todo mundo é igual.
E esse é a grande sacada da dança, né? A dança, ela respeita o ritmo do outro. Você não tem que ser igual, nem mesmo o instrutor fit dance. Ele segue o mesmo método, mas a forma que ele vai abordar, que ele vai falar, que ele vai conduzir a aula. Então, o respeito ao ritmo. As pessoas têm suas dores, têm seus problemas, mas você precisa entender o que é que está acontecendo para você levar a melhor comunicação, para você gerar a melhor experiência. Esse é o fato. Então, o que acontece, por exemplo, já fazendo esse paralelo, aula de dança e experiência do cliente com... As pessoas chegam numa aula de dança, e cada um chega com uma situação. Tem um que está ali para dançar a coreografia na íntegra, porque é aquela pessoa que, inclusive, pega a coreografia no YouTube e já quer chegar dançando também. Tem aquele que nunca nem dançou. Tem uma que está entrando porque a amiga está com vergonha, arrasta ela junto. Olha só quantas realidades você tem em uma aula. E você precisa sair daquela aula, fazer aquela aula acontecer e todos saírem sorrindo. Independente. Então, veja, um sai feliz porque dançou muito, o outro sai feliz só porque estava com um amigo do lado. Então, a gente tem que ter esse entendimento. No mundo dos negócios, é a mesma coisa. A gente vai gerar experiência para o cliente e a gente se preocupa muito com aquela história do o cliente tem sempre razão. Ok, tudo bem. Tudo bem. Isso é para dizer que o cliente está em primeiro lugar? Tudo bem e faz sentido. Só que a gente esquece de atender muito bem e gerar experiência para o nosso primeiro cliente, chamado colaborador. Então, eu penso no cliente final e esqueço do colaborador. Se eu não tenho um colaborador... Já vi muito isso em empresa que diz, né? Tem vários valores de empresa, cultura, mas não tem a cultura ali com o próprio colaborador, com quem faz acontecer. Perfeito. Né? Porque se você não transfere isso para o seu colaborador, que seja um prestador de serviço, que não precisa ser o seu funcionário ali fixo, mas ele também presta um serviço para você, querendo ou não, ele é um colaborador do seu trabalho. E muitas empresas não fazem isso, né? E elas pecam muito, falham demais. Muito. Tem a missão de vamos gerar a melhor experiência para o cliente, o atendimento para o cliente, mas aí você tem dentro a pessoa que está fabricando a raiz coisa, do negócio não está... Tá chateado, o cara não quer nem ir para o trabalho. Qual a energia que isso vai chegar? Chega, parece... conto de fada, a energia... Chega. Então, quando você faz uma foto, o que quer que seja, você fazer mais, tá o funcionário assim, ou então tá ou até começa rindo. até as conversinhas paralelas, Exatamente. né? Assim, um desabafo ali, outro, isso contamina as outras pessoas e reflete no cliente final também. E chega uma pessoa nova na equipe, mas já chega nova e aí senta, ó, você vai aprender com aquele cara ali, ele que vai... O cara daqui já é assim, ó. Não, faz de qualquer jeito aí, é só entregar. Pronto, já contaminou. A cultura. Então, a cultura da empresa e tudo passa por comunicação. É o alinhamento da comunicação, porque você alinha as expectativas da equipe e você tem uma equipe que trabalha. Cara, isso não é utopia, isso é... A galera, às vezes, pensa assim, muito romântico isso, né? É muito... Mas é a verdade. Se não for assim, não vai acontecer. Ou então você vai ficar sabendo de histórias de colaboradores que trabalham, sei lá, sistema escravo, isso e aquilo, ou que... Você está numa empresa que você está ali e ninguém pode bater o dedo. Se uma empresa do lado fala assim, ó, o cara sai correndo, tem uma coisa errada. Tá. Eu queria até que você explicasse para a gente. Hoje na internet a gente está farto de tudo, né? A gente tem fácil acesso a qualquer coisa que a gente quiser buscar. A gente tem infinitas opções na internet. Se eu quiser ver uma notícia, se eu quiser ver um humor, se eu quiser ver uma aula, a internet ali está com várias opções. Qual que é a sacada para a gente se destacar? Porque hoje a gente tem muito do mesmo, a gente tem bastante coisa aí gratuita até, mas qual que é a sacada aí do mestre para a gente se diferenciar nessas infinitas opções aí que tem a internet hoje? Primeiramente, tem muita gente que não diz assim, eu tenho medo de aparecer, aquele medo, aquela vergonha, aquele medo, o medo do julgamento. Bom, essas pessoas elas estão fora do game, fora. Se você não aparece, tá fora. Essas pessoas nem contam, acabam mesmo ficando para trás. Aí nós temos essas pessoas que, como você falou aí, fartas, pessoas que aparecem mesmo, vão com medo mesmo, aquela coisa, eu tenho vergonha, mas eu vou assim mesmo. São inúmeras as histórias que a gente ouve assim, no começo eu tinha medo, tinha vergonha, mas eles foram com medo mesmo, com vergonha mesmo e fizeram acontecer. O que acontece é que as pessoas foram para um próximo nível e tem realmente muita gente falando mais do mesmo, muita gente mostrando seu trabalho, sua habilidade, como é que se destaca? Aí você tem que ir para o próximo nível, que é dando um show de comunicação. E o show de comunicação é o quê? Botar luz, jogar confete. Isso... Não, cara. Tem gente que acha que é, né? Não, cara, não. Isso aí são recursos. Show na comunicação nada mais é que você tem que ter clareza,
Não tem como. Como é que eu vou dar uma boa aula de fit dance se eu não sei nem para onde eu estou indo? Eu vou dizer que a aula de manhã que acontece em Salvador é igual a de manhã que acontece em Alphaville? É o mesmo público? Não é. Primeira coisa, clareza. E muitas pessoas não têm. Muitas pessoas têm aquela frase do eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou isso. Pô, cara, aí você tem que... Sim. Veja só, detalhe importante. Isso não é você mudar sua identidade. Sua identidade é uma. Agora, a sua linguagem tem que se adequar para quem você está falando. Então, como é que eu me destaco? Primeiro, clareza. Segundo, ousadia. O show da comunicação vem aí. Clareza, ousadia. Ousadia está ligado a, por exemplo, criatividade, que muitas pessoas pensam que criatividade nada mais é que você ligar todo o histórico de sua vida. O que você fez? O que você já passou? Ligue isso com o problema que você tem agora e você vai resolver. Isso é ser criativo, isso é inovar. Criatividade, quebra de padrão. A gente vive repetindo muitas coisas. O Aleph, ele é bom nisso. Ele adora ter uma quebra de padrão aqui dentro da agência. Quando a gente vai fazer criativo alguma coisa, aí o Aleph, não, vamos quebrar padrão, fazer um negócio diferente. Não aguento mais ver criativo desse jeitinho aí. Eu já show da comunicação. Eu já quero colocar um anão e uma cabra do lado. Não é todo dia que você vê algo. Né? Já foi, cara. Exatamente, exatamente. Por exemplo, tem uma coisa que eu falei num treinamento recente que eu dei, foi muito massa, assim, que era aquele treinamento, gente pra caramba. Aí eu, comecei o meu discurso lá. Desistir é uma opção, a galera, não! Eu quero ouvir mais alto. Desistir é uma opção, a galera, não! Eu digo, agora faz o seguinte, pergunta pra mim aí, no 3, hein? Pergunta assim, Zig, desistir é uma opção no 3, hein? 1, 2, 3, a galera, Zig, desistir é uma opção, eu, Pronto. Quebrou totalmente, ninguém tava esperando, né? Aí eu, calma, que eu explico. Pronto, já quebrou padrão, chamou atenção. Chamou atenção, claro que calma que eu explico. E aí eu fui explicar, digo, gente, quantas pessoas a gente conhece que teve que desistir de um casamento, desistir da família, porque quer crescer, mas a mãe fica, meu filho, meu filho. Verdade. Emprego. Desistir. Hoje o que mais tem no mundo digital são, por exemplo, ex-advogados que largaram não sei quantos anos de estudo, de especialização, de OAB, e estão investindo no digital, fazendo outra coisa. Então, desistir é uma opção. Desistir é uma opção. Desde que você tenha clareza para onde eu quero ir, o que eu quero fazer. O que acontece, muita gente morre afogado no Titanic, porque não morre numa ideia ali, acredita naquilo ali de uma forma e vai ali, e mesmo com todos os indícios de cara, não, mas eu já estudei 5 anos para fazer isso, vou largar, perder todo aquele tempo e tal. Enfim, eu falei isso, a galera fez assim, ups. É que eu acho que tem muita gente que vive no passado também, né? Fica aquela coisa, se eu mudar... Crenças. Envolve muito mais coisas, né? Mas para você que trabalha com dança, eu acho que fica até muito mais fácil, né? De transferir isso para as pessoas. Porque além de você ter passado lá atrás com o exército, aí foi dançarino... Né? Então, interfere muito, né? Isso também. Essa experiência de vida que você tem para transmitir isso para as pessoas, porque você é prova viva disso. Muitas vezes, o fato de eu ter trabalhado com dança já me distanciou de algumas coisas. Com certeza. Porque, por exemplo, eu não esqueço essa história nunca. Eu estava dando aula, a aula era 7 da manhã, em uma academia, 7. Para eu estar naquela academia 7, eu tinha que acordar pelo menos 5h30 para me arrumar, fazer minhas coisas, que eu tenho meu ritual matinal, aquelas coisas lá, para estar lá 7. E aí eu estou dando aula... E a gente tem todo um sistema, né? A gente consegue, a gente fala assim, o bom professor é um professor águia. Não é aquele que fica metendo dança lá. É águia, eu tô aqui atento, ó. Digo, opa, a Aleph hoje tá chateado, não tá dando risada. Você conhece, né? Você conhece, você tá ali, você tem um feeling pra isso. E aí, tô vendo o aluno indo embora, no meio da aula. Já vai? Olha o que foi que ela mandou pra mim? Alguém tem que trabalhar, né? E eu tô fazendo o quê aqui? Tô aqui trabalhando. Eu tô fazendo o quê aqui? Pois é, então, por muito tempo, as pessoas não acreditavam que a dança era trabalho. Você tocou no assunto de clareza, é um assunto que eu gosto demais de abordar, porque hoje na internet a gente está se comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo. Perfeito. E se a gente não for o mais claro possível, a gente vai trazer confusão na cabeça das pessoas. Perfeito. E eu até tenho uma visão nesse assunto, até você me corrige se não estiver correto, não estiver certo, mas excesso de informação traz confusão. Então, quando a gente tem muita informação, isso confunde. E eu gosto de definir clareza, porque a gente fala muito de clareza, mas o que é clareza? O que é clareza? E eu vejo que clareza seria uma sequência, seria uma rota. A partir do momento que eu mostro um caminho,
aí eu deixo algo mais claro. Agora, se eu trouxer só informação, só dados, isso me confunde. Perfeito. Faz sentido isso? Total, isso mesmo? cara. É isso total. Mesmo? É porque muitas pessoas pensam, por exemplo, eu não sou bom falando em público, eu não sei falar, ou isso e aquilo. Aí a primeira pergunta é, você sabe ouvir? A comunicação começa pelo que a gente ouve. E a clareza, sobretudo, na direção que a gente vai dar para uma pessoa, eu ouço, eu tenho que ouvir. Foi o que eu falei aqui do convite. Aí você chega para mim e você, por exemplo, você acha que você não dança nada. Sim. Não, eu sou duro, eu não sei dançar. Aí eu vou. Não, cara, vem ali que ele tem um canto para você ali, ó, que você fica naquele cantinho lá escondido. O cara não sabe dançar. Ele não tem vergonha. Porque tem gente que tem vergonha. Então, o meu convite para a vergonha é... Você tem vergonha, não se preocupe. Tem um cantinho que é mais escondido, você fica ali atrás. Tá? Olha a diferença. Então, para eu ter clareza na minha comunicação, eu preciso primeiro ouvir. Então, se fala muito em oratória, mas não se fala em escutatória, por exemplo. As pessoas não escutam. Tem um... eu esqueci ela, porque são muitos presidentes dos Estados Unidos, né? E aí teve um deles que fez um experimento social junto com o assistente dele. Ele falou assim, ó, quer ver que as pessoas não ouvem o que a gente fala? Aí o assistente falou assim, ó, quero ver, vamos lá. Ele aí tinha marcado um café da manhã, e aí ia ter ministros, né, aquela coisa. Tá. Ele aí apertava a mão do cara e falava assim, bom dia, tudo bem? Matei minha sogra hoje. O cara, bom dia. Bom dia, matei minha sogra. Os caras, era assim, as pessoas não ouvem. E você pode perceber isso numa conversa. A conversa, ela vira praticamente uma disputa. Você fala, mas eu já estou aqui pensando o que é que eu vou responder. Você está falando, eu estou aqui, a cabeça está aqui, ó. Pensando... Já está ali. Entendeu? Então, acontece muito isso. Então, clareza. A clareza vai vir sempre, primeiramente, da pesquisa. Ou seja, eu preciso te ouvir. Para eu te oferecer algo com clareza, eu preciso te ouvir. Que aí você vai me levantar qual é a dor que tem, qual o problema, qual é a dúvida. E aí, outra coisa que faz parte da clareza. Quem é você? Quem é você? De onde você veio? Qual a sua história? Porque você vem falar comigo alguma coisa. Digo, a dúvida é essa. Aí eu começo a dar, sei lá, um exemplo do Exército. Mas aí, de repente, você não sabe o que é Exército. Eu preciso entender quem é você. A partir de onde você veio, eu consigo criar referências, palavras, analogias, metáforas do que você viveu para fazer você entender. É igual explicar um agricultor sobre economia. Se o cara fala, sei lá, que a taxa Selic, o cara fica assim, ó. Não sabe nem o que está falando. Mas chegar, cara, planta. Não tem a planta aqui? Sim. Se você plantar ali, não vai dar mais? Então pronto, bota seu dinheiro naquela planta, o cara vai entender. Que isso? Nossa, que você viu? Aula de não é só show o nome de no, comunicação. Não é só o nome no Instagram que é mestre, não. Que isso? Eu tenho uma experiência muito boa com o Mestre Zig, que eu fiz com ele uma mentoria, né? E aí a gente estava falando sobre comunicação. E aí ele falava assim para mim, não, seu stories hoje até ficou bom, mas você começa toda delicadinha e no final você fala, é isso. Você não muda a sua comunicação, não dá aquele pico, não muda a voz. E isso, nossa, foi muito bom pra mim, foi muito bom mesmo. Não, e aí, como é que foi? Agora, eu não entendi, porque assim, ó, o baiano foi lá, criou o grupo de dança e impactou o país inteiro, todo mundo começou a dançar igual. E aí, como é que foi que você entendeu que você falou assim, ó, dançar não é mais o meu negócio, não ficar aqui fazendo coreografia? Agora eu vou começar a falar de comunicação. Como é que foi isso? Que você entendeu que você tinha muito mais para entregar do que só uma coreografia ali, do que só se comunicar através de dança? Show de bola. Já em 2014, quando eu fui convidado para ajudar a criar o nosso primeiro programa de aula, foi o Fitness Classic, eu já me tornei treinador também da Fit Dance. Então, a gente viajava em 3. Tinha o dono, o CEO, o Fábio Duarte, ele entregava a parte comercial da empresa para as pessoas entenderem. As pessoas iam muito ao grupo de dança e tal. Chegava lá e mostrava, cara, é uma empresa, cara. Então, ele vinha para essa parte comercial, eu entrava com o método Fit Dance e tinha um outro amigo nosso que entrava com a parte de fisiologia. Até que depois a gente dividiu os 3, cada um foi dar um curso, então todos os 3 tinham que saber tudo, né, dos 3. Então, desde 2014 que eu venho nessa área da comunicação. Imagine o que é. O cara veio na expectativa de entrar para aquela empresa de dança, vem ali, investiu uma grana para fazer aquele curso, passava praticamente 10 horas ou mais com a gente, porque assim, o curso, para mim, enquanto treinador, começava às 9 da manhã, eu chegava na sala às 9, mas eles estavam lá desde 8, se cadastrando, credenciando, e acabava muito depois de 6 da tarde. Então, era 10 horas de curso na cabeça. Só que o curso não é assim, você acabou, ok, está credenciado. Não. Agora a avaliação, para ver se você vai passar. Então, 10 horas depois o cara ficou ali, o dia todo, me ouvindo falar, e aquilo, e treinando e tal, ouvi de mim dizer assim, ó, não deu hoje.
Mexe com o psicológico, Volte né? Você na tem próxima. que ter até um jogo de cintura ali, a forma que você vai comunicar para não frustrar a pessoa, não dizer que ela é Perfeito. incompetente, não, né? Perfeito. Então, olha o que acontece. Olha a habilidade que a gente teve que desenvolver para lidar com esse psicológico. E eu tô dizendo da gente viajar para uma cidade e o cara ter vindo do interior da casa da Zorra lá, onde a família juntou e deu dinheiro para ele. Ou ele tá indo contra a família, ou a mulher que saiu de casa e o marido não queria nem que ela dançasse na vida e ela foi fazer o curso. E no final desse dia inteiro ela ouve que ela não passou. É que a gente mexe com o sonho da pessoa. Com né? certeza O absoluta. desejo dela de realizar um sonho, e aí isso interfere muito. Então, respondendo a sua pergunta, foi durante esse tempo aqui, trabalhando com a Fidesz como treinador, que eu fui desenvolvendo diversas habilidades para poder lidar com a minha comunicação da melhor maneira possível, para criar um curso que no final o cara às vezes ouve que não passou e ele me agradece. Obrigado, foi incrível. Me marcar na foto, tirar uma foto aqui com esse mestre aqui e tal. Então, a gente teve que ir desenvolvendo isso, desenvolvendo, só que quando foi que a chave virou e eu trouxe aqui para fora, digamos assim, essa parte da comunicação, pandemia. Eu vivia todo o meu final de semana viajando para dar curso em todos os lugares do Brasil. Aí a pandemia disse, parou, ninguém viaja mais, fica em casa. Eu digo, opa, botei a cara na internet, comecei a ver as coisas acontecendo e comecei a ver que todo mundo tinha esse problema. Eu geral. acho que teve até um treinamento seu online, não foi? Eu não Teve, lembro. teve. Não, esse daí foi muito bacana. Um desafio, algo assim. Fala um pouquinho mais. Muito bacana, exatamente. Aí, no meio dessa pandemia, as coisas, eu disse, olha, vou fazer o seguinte, escrever um livro. Vou escrever um livro. Que eu fiz uma live, e a live deu tão certo, foi uma live sobre como se comunicar e tal, aquela coisa. A galera curtiu, aí eu fiz um livro de como cumprir as metas e tudo mais, um e-book. E depois eu disse, agora eu vou pro próximo passo. Depois desse livro aqui, qual seria o próximo passo? Aí o que eu tava vendo na internet, todo mundo fazendo o quê em 2020? Maratona. Maratona de lives, maratona de imersão, maratona de... Vou fazer uma maratona também. Depois eu pensei, mas eu não sou corredor, vou fazer maratona? Vou fazer, sabe o quê? Eu sou da área da dança, da festa e tal, vou fazer uma rave. Ao invés de ser Você acredita, Alex? Eu tava esperando ele falar. Ao invés de ser uma maratona, vai ser uma rave. Por que rave? Porque rave é aquela festa que não acaba nunca, aquela coisa. E aí, cara, eu criei uma imersão, 7 dias, domingo a domingo. A gente entrava às 20h20, começava e só terminava meia-noite, 1h da manhã. E eu ia lá falando com a galera, contando as coisas, fazendo e criando estratégias para as pessoas conhecerem o digital, que eu também estava conhecendo naquele momento, o digital daquela forma que acontecia, trazendo essas coisas do 6 em 7, Que copy. conheceu rápido, né? A gente tá precisando de vaga aqui. A gente tá precisando de uns caras bons aqui. Vamos falar sobre isso aqui. Deixa eu apresentar para vocês. E a gente fez uma rave. E aí foi muito massa. Depois, a coisa da criatividade era rave porque era isso, por muito tempo. Mas depois eu pensei, cara, a rave dá uma boa sigla, né? R-A-V-E. Aí eu criei rave. O que é rave? Para você ter uma comunicação, você ter um posicionamento, você precisa de razão, atitude, verdade e emoção. Pronto, arrasta pra cima. Já foi. Clica no link, que agora é clica no link. Clica no link Clica agora, no link. é verdade. Razão, atitude, verdade e emoção. Então, eu trouxe isso pra gente fazer as coisas acontecerem e tal. Então, a gente criou a Rave. E foi aí, na pandemia, que eu disse, cara, tudo que eu ensino sobre atendimento e experiência do cliente para o instrutor Fit Dance, a gente pode fazer aqui fora também. Para as empresas, para as pessoas que têm aquele medo de falar em público. Então, hoje, pessoa física. Eu quero mandar bem falando, vem comigo, dá show de comunicação. Quer falar bem? Não é comigo, não. Eu quero me comunicar bem. Não é comigo, pode procurar os coisas. Quero dar show. Cola comigo. Top demais. Cola comigo. E já as empresas têm aí as startups, aí até 50 funcionários, ou grandes empresas que têm um setor com até 50 pessoas mais ou menos, a gente consegue fazer o alinhamento da comunicação. Inclusive, estou fazendo isso com a empresa de um amigo meu aqui de Alphaville, o Everton. Inclusive, ele tem uma empresa de tecnologia muito bacana. E a gente fez esse trabalho de alinhamento da comunicação. A gente transformou o time dele em comunidade, por exemplo. E os setores é dividido em clãs. Então, os caras têm o clã do desenvolvedor, o clã do atendimento. Quebra de padrão total. Exato, cara. É trazer assim as pessoas... Modernidade também, E as pessoas, elas acreditam e elas compram a ideia que elas ajudam a construir. É isso aí. Então, os caras construíram. Eu estava ali mediando, mas eles construíram a comunidade. Aí, vamos agora dividir, ao invés de dividir em setor, vamos dividir em clã. Aí, cara, bota o nome do clã você aí. O cara, o clã vai se chamar tal. Porque... Então, os caras acreditam nisso. E até nisso, fica mais leve, né? Pros colaboradores. Porque quando você fala setor, tipo, divisão, você fala, nossa, que coisa chata, tô indo para... Né? Dependendo da experiência da pessoa, você fala, nossa, tô indo... Para mais um lugar que também trabalha com isso, com metas direcionadas. Tá tudo bem, tem que ter meta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas fica mais leve, parece. A experiência é completamente diferente, né? Até porque o nosso cérebro, quando a gente vê algo
que é comum, que a gente já viu, a gente tende a descartar, a gente não tende a não dar tanta atenção. Verdade. Mas a partir do momento que o diferente aparece, Imagina. ele atrai totalmente. Chegando alguém isso, ali, vem aqui conhecer o clã, tipo, a pessoa Vira um imã. É isso. E a gente tem um onboard lá da equipe, que eu continuo fazendo até hoje, e é exatamente isso. Olha, aí no onboard, que geralmente, olha o que acontece. Algumas empresas nem fazem isso. Nem fazem um onboard, o que é isso? Nada. Te contratei, senta ali, ó. É você e Duda e manda ver ali. Então nem explica por que é a P7. Você sabe por que tem essa televisão aqui? Por que a gente pensou em botar essa luz? Porque aí a pessoa não entende a cultura da empresa. Como é que eu vou defender? Como é que eu vou acordar de manhã e estou indo para tal lugar? A pessoa não entende isso. E muitas startups estão muito aceleradas e acabam não gerando isso. O que é que acontece hoje? Essa ideia, inclusive, não é minha. Eu vi isso em um Instagram. As pessoas estão mudando de emprego sem nem levantar a cadeira. Por quê? Está trabalhando em home office. Aí a empresa pinta aqui, pum, te ofereço tanto. Ele só faz aqui, ó, deslogar dessa empresa e logar na outra. O cara não tem vínculo nenhum com a empresa que ele estava. Então, quando você troca de time, equipe, troca por uma comunidade, vira uma comunidade. A comunidade é formada por clãs. A comunidade, ela tem vocabulário próprio. Por exemplo, lá ninguém fala isso. Lá é muito engraçado. Quando chega alguém que vai se apresentar novo e o cara manda o é isso, a galera já bota a mão na cabeça. E por quê o é isso, né? Paulo até falou aqui, exemplo. O grande lance do é isso, imagine você, Aleph. Você tem seu histórico, tudo que você já fez, quando você trabalhou na aeronáutica, aí você fala, Aleph, fala a sua história aí. Cara, fiz isso na aeronáutica, implantei isso, implantei aquilo, montei uma P7, tô não sei o quê, papapá. E é isso. É isso. Acabou a força de tudo que você disse, cara. Acabou a força de tudo que você disse. E muitas pessoas fazem isso em emprego, em entrevista de trabalho. Imagine, a pessoa está aqui, eu estou avaliando você, vou te contratar, né? Fala para mim aí. Não, cara, eu fiz isso, fui sargento do exército e fui não sei o quê. E é isso. Putz, velho. Pô, legal essa parte aí, porque Muito hoje a massa. gente pensa que esses conteúdos também na internet só serve se você for virar uma influência, se você for virar uma figura pública, mas é um assunto que vai servir para qualquer um, para independente do que momento que até você para esteja. você que vai procurar emprego, para pessoa que vai procurar 100%. emprego. Para a pessoa que já está empregada, 100%. todo mundo precisa ter Pra essa habilidade. qualquer tipo de pessoa, 100%. né? Tem uma pesquisa da... O LinkedIn mandou fazer uma pesquisa e a comunicação é a habilidade mais valorizada na hora do emprego. Independente. Vai ser engenheiro, o que quer que seja. A comunicação é a habilidade, o soft skill mais valorizado. Porque é simples. A grande maioria hoje está trabalhando em home office ou no sistema híbrido. Tem que ser um engenheiro que vai abrir uma câmera e explicar que projeto é esse aqui, cara. Vai ser o cameraman, que às vezes o cara está por trás das câmeras, não precisa, tá certo. Defenda seu trabalho. Defenda que você quer fazer uma luz aqui diferente. Aí o cara... É isso aí. Pra galera que quer conhecer um pouco mais esse movimento, quer se aprofundar um pouco mais. Eu sou um cara que falo bem, mas eu quero dar show. Ok. Como é que eu faço pra dar show? Como é que funciona? Vamos lá. Eu chamo isso de comunica show. Olha só. Né? Criação, né? Criativo é outra coisa. Agora eu quero dar show. Comunica Show, exatamente isso. A Comunica Show, a gente tem um trabalho que eu tenho feito hoje, tanto em mentoria individual, por enquanto, porque assim a meta é não ter mais a mentoria individual. Mentoria individual, mentoria em grupo. E estou participando de algumas palestras, alguns treinamentos, algumas mentorias de outras pessoas onde eu vou participar. O show, mais uma vez, ele nasce da clareza, da ousadia, que a ousadia vai envolver ali a quebra de padrão, a criatividade e coragem. Cara, pô, e olha que coisa interessante. Eu dei uma aula eu tenho um centro de treinamento virtual em comunicação. E a aula foi coragem versus confiança. Eu preciso mais ter coragem ou ter mais confiança? Levantei essa bola e deixei lá. Mais uma quebra de padrão. As pessoas, coragem. Ok. Mas você vê muitas pessoas, eu tive coragem, subi no palco e falei, mas chegou no palco e falou assim, ó, hoje a P7 é uma empresa, você pode queimar a sua empresa naquele dia. Se não tiver um cara que veja além, aí chega um cara que tem uma empresa muito menor que a P7 no quesito qualidade e tal, mas o cara chega lá, bum, cheio de confiança. E a empresa vai fazer, vai acontecer, a gente fala, eu vou no pronto, cara, é isso. É o que a gente é enganado assim. A gente é enganado pela confiança de algumas pessoas que a pessoa apresenta. A pessoa fala de um jeito que você fala, bicho. Ei, Paulo? A gente fica assim, ó, caraca, velho, tô com esse cara, meu Deus.
Eu caí na mão desse cara, mentira que eu tô com esse cara, velho. Mentira. Puta confiança, né? Putz, confiança. E a gente é enganado assim. Agora, Mas aí tem um meio termo, né? Tipo, você tem que ter confiança, mas você não pode... Tem que tomar muito cuidado isso para você não acabar, tipo, enganando pessoas. Exato. São coisas diferentes, né? Porque Você eu ter tô- confiança e saber do que você está falando e realmente vender o seu produto, vender a sua empresa de forma que ela vai fazer acontecer, do que você ter tanta confiança a ponto de vender algo que nem existe, Olha, sabe? Eu já Isso tenho uma outra dor, porque já aconteceu comigo. Eu tinha um mindset totalmente, uma mentalidade completamente outra, porque eu via a confiança como uma arrogância. E aí isso me afastava de me posicionar como alguém Isso, confiante. exatamente. Eu achava que eu estava sendo arrogante com os demais e sendo desumilde. Exatamente. Então eu me diminuía para tentar poder agradar os equalizar. demais, para nivelar com os demais. acontece muito isso. Não é pouco, não. É muito. E tem mais. Tem pessoas que, quanto mais tem conhecimento, mais vão se tendo esse medo de dizer, eu resolvo. Mas é porque ele resolve mesmo. Por isso que Paula falou uma coisa aqui, ó, incrível. E é verdade. Tem pessoas que têm essa confiança, mas não têm o que entregar. Mas consegue te ganhar por causa da confiança. Você vai e se decepciona. Problema. Aqui é um problema, isso acontece. Só que também não continua, né? Não tem um fluxo. É exatamente. Porque vai chegar uma hora Vai que trazer, Não é sustentável, tem- não é sustentável. Vai chegar uma hora que não vai rolar. O que eu falo aqui é exatamente o seguinte: tem pessoas que têm, às vezes ficam na internet ou fora da internet. Olha pra esse cara, gente. Gente, eu sei muito mais do que esse cara. E ele tá ali e tal. A culpa Ganha é dele. bem para fazer isso. A culpa é dele que não vai lá. Então a confiança, eu tô dizendo para esse cara que tem o que entregar. Esse cara que tem o que entregar. Se ele tiver a confiança para poder chegar lá e mostrar que ele tem o que entregar, ele vai dar resultado. E ele vai trazer resultado para a vida das pessoas. Então o que acontece é, a pessoa tem muito conteúdo, muito conhecimento, muita experiência, mas tem medo de aparecer. E aí tem medo de botar a cara. E aí tem medo de ser julgado. Tem medo de começar de novo. Cara, a gente falou aqui muito da Fit Dance, mas esse meu trabalho com comunicação é praticamente um começar de novo. Porque eu já... Só um adendo rápido aqui. Eu fiz um evento uma vez em Salvador e aí eu fui pegar um Uber. E aí saí andando para pegar o Uber e aí disse, ó, vou parar perto da polícia aqui, né? Porque aqui, sei lá, segurança, né? Tô aqui com... O cara, o soldado, tava lá assim, em pé. Ele olhou pro lado assim, eu aqui do lado. Que tal ele? Seu trabalho é massa, viu? Baiano, né? Seu trabalho é massa, viu? Olhou assim, ó. Um soldado, velho, falando assim, ó. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, não sei o quê. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente é reconhecido o tempo todo, em todos os lugares. Criança, eu tenho um vídeo aqui que eu mostro o quê? Criança dançando, olha, viu? Lembrou de você, aquela coisa. Então, a gente conseguiu atingir um público gigantesco. Isso é verdade. Então, eu tenho uma autoridade na dança, é por isso que me chamam de mestre. Autoridade na dança. Só que, na área da comunicação, aqui pra fora, eu tô começando de novo. E tem gente que não tem essa coragem. Muito menos a confiança. Pô, fechou com chave de ouro, hein? Não dá nem vontade de terminar, não dá nem vontade né? de parar. Eu Por muito adorei. tempo eu dizia que eu era o cara assim, você trabalha com o quê? Aí eu digo, pô, eu sou mestre no gostinho de quero mais. A galera, pá, o que é isso? É exatamente isso. Chega no final de algum evento, alguma coisa, pô, não dá nem vontade de parar. Eu digo, eu falei. Eu avisei. Mestre, eu gostei demais, não sei a Paula, mas eu também, eu sou a fãzaça, Paula já né? conhecia, Já mas sei. eu tô encantado aqui com toda a desenvoltura aí. Muito massa. Pra gente concluir, eu queria que você desse uma visão pra essa galera aí que tá um pouco perdida aí nesse cenário que a gente vive hoje e acha que o mundo acabou. E aí, qual que é a visão do mestre aí pra esse povo aí? Cara, eu vou falar isso assim, porque foi duas sacadas que eu tive. A gente vai tendo algumas sacadas, algumas visões. Primeiro, você, Aleph, você já sentiu que, sei lá, trabalhando em algum lugar, fazendo o que quer que seja, você já sentiu assim, pô, cara, perdi meu tempo. Já sentiu isso? Oh, várias vezes. Paula? Também, nossa, várias vezes. Pois bem, a notícia para vocês é, vocês não perderam o tempo. Vocês jogaram fora. Vou dizer por quê. O que é que a gente perde? Eu perco esse celular, que eu posso chegar e encontrar depois ele de novo. Se eu não encontrar, eu vou lá e compro outro. Eu perco dinheiro, perco meu brinco, mais tempo, negão. Ou você está aproveitando, ou você está jogando fora. Fora. É dois extremos. Ou está aproveitando ou jogando fora. Porque você não vai achar de novo. Então a gente tende a dizer, perdi meu tempo vendo TV. Você não perdeu seu tempo vendo TV, ou o que quer que seja. Perdi meu tempo acreditando naquela pessoa. Jogou fora. Se você não aprendeu nada com isso, jogou fora. Porque perder, a gente perde o que a gente pode achar de novo ou substituir. E tempo a gente não substitui. Por isso que eu digo,
De manhã, quando eu acordo, e eu botei isso na minha cabeça há um tempo e venho trabalhando dessa forma, eu não acordo para, vamos lá, gente, para mais um dia de vida. Não é mais um dia. É menos um dia. Porque o dia não vai voltar. Se eu deixar de fazer o que eu tinha, já foi. Não recupero. Então, se eu botar na minha cabeça isso, e é muito fácil fazer isso, de verdade. É só você pensar na melhor viagem que você já fez. O que é que acontecia quando ia chegando no último dia da viagem? Meu Deus, tá acabando. Aí você quer visitar todo mundo, você quer comprar o que você tem que fazer. Cara, é o mesmo sentimento que a gente tem que ter com a vida da gente, assim. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente não acordou para mais um dia que vai colecionar aquele dia. É menos um dia. Então, faça as coisas que tem que ser feitas, velho. Faça o que tem que ser feito. Escreva para quem sei que vai escrever, ou diga, ou trabalhe, mas faça. E uma palavra que eu trago para a nossa comunicação sempre é intencionalidade. O artista, ele é intencional. Você vai abrir um quadro e vai ver assim um risco assim, ó. Tem uma intenção ali. Tem uma mão e um risco assim, ó. Tem uma intenção. Então a gente precisa ter ousadia, criatividade, está aqui no meio, né? E intencionalidade. Clareza, ousadia e intencionalidade é o que resume. Acorde todo dia como se fosse, não é o último dia, oh meu Deus, não. Acorde assim, é menos um dia. Então faça o que tem que ser feito. Aproveite como se fosse a viagem que está acabando. Aproveite, faça isso aí. Cara, eu Top adorei demais. demais, Nossa, que isso. curti demais. Mestre, brigadão por você ter vindo aqui com a gente. Foi um prazer essa aula aqui, tá passando um pouquinho... Vai ter que voltar. Portas megas abertas aí, sempre que precisar, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Brigadão mesmo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada também por você ter aceito, vindo, vai ter que voltar, foi show de bola. Show de bola, eu agradeço. É meu primeiro podcast, né? Assim, eu já estou acostumado a fazer da entrevista, essas coisas, mas podcast mesmo, nesse modelo aqui. Estou muito feliz e muito feliz de ter aberto desta forma, cara, de verdade mesmo. Assim, Aleph é um cara que estou conhecendo agora, Paulinho eu conheci tem um tempo também, mas é essa pessoa, é esse sorriso, é essa vibe, assim. Quando ela diz, mestre Ziga, ele está convidando umas pessoas, assim, pô, fiquei super... tanto que ela diz assim, ó, tem uma data que eu a primeira, eu quero logo a primeira, eu quero ir logo. Porque é de verdade, assim, essa vibe, essa energia, fico feliz, muito obrigado pelo convite e até muito breve, de verdade. Ah, que massa. Pra galera que ficou com a gente também até o final, espero que vocês tenham sentido toda essa vibe aqui, porque foi incrível estar do lado desse cara. Chama. Galera, esse foi mais um episódio do nosso AP7 Podcast. Tamo junto e aquele abraço. Obrigado. Tchau. Valeu. Falou. AP7 Podcast.